Olá, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nájila, bom dia para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Bom, certamente lá em Brasília já está tudo preparado e provavelmente muito movimentada a cidade também, porque hoje o senador piauiense licenciado Ciro Nogueira vai ser empossado como ministro da Casa Civil. Sim, Nájila, seguramente será hoje às 4 da tarde no Palácio do Planalto, uma solenidade que promete ser bastante concorrida, mesmo com as providências já adotadas pelo cerimonial do Palácio do Planalto em relação às medidas protocolares de distanciamento, de controle de quantidade de convidados, mas houve uma pressão muito forte, Nájila, principalmente de piauienses, para participar ou atender aos convites recebidos pelo senador Ciro Nogueira, que hoje assume formalmente o Gabinete Civil da Presidência da República, um cargo importante do primeiro escalão do Ministério, do primeiro escalão do governo federal, importante porque ele já está atuando, já desde a semana passada, exatamente na formatação de ações do governo voltadas para o Congresso Nacional. Ontem, inclusive, ganhou muito destaque a história dos precatórios, do parcelamento dos precatórios e a formação de um fundo que vai subsidiar o programa de transferência de renda, que será uma espécie de Bolsa Família ampliado. O certo é que a posse de hoje deve repercutir bastante em Brasília e não deixa de ter um efeito na política estadual. Chega a um cargo importante do governo federal, a principal referência de oposição no estado do Piauí. Por esta razão, vários prefeitos estão presentes, já estão em Brasília, participando de voos lotados na ponte aérea Teresina-Brasília, exatamente para acompanhar de perto este importante momento em que o piauiense, depois de 6 anos, um piauiense volta ao Ministério do Governo Federal. O último foi Marcelo Castro em 2016, agora que foi ministro da Saúde. Agora, o senador Ciro Nogueira chega à Casa Civil. Como lá no Senado, como aliado do presidente Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, todo mundo sabe que ele tem um importante papel por ser da base. O que muda agora, ele sendo ministro da Casa Civil? Você até citou o reajuste no Bolsa Família, muito importante e muito aguardado também pelos brasileiros e beneficiários. Mas, enfim, e agora, qual é a principal missão? Interlocução, essa é a palavra que deve estar na agenda, no expediente diário do novo ministro da Casa Civil. Essa interlocução sempre foi um ponto falho no governo federal, principalmente nas articulações que envolvem o executivo e o legislativo. Quanto ao judiciário, essa é outra pendência que vai depender muito mais do comportamento do presidente ou do humor do presidente quando faz as suas declarações, muitas vezes causando grande impacto nacional e criando um embaraço muito grande na relação institucional com o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal e agora baterias voltadas para o Tribunal Superior Eleitoral. Mas essa é uma questão, até comentei ontem, Nájila, que dificilmente o ministro da Casa Civil vai estabelecer um controle no comportamento do presidente. Não tem quem controle. Mas nessa parte relacionada à área política, à área de relação do governo com o Congresso Nacional, Câmara e Senado, nesse momento difícil que o governo enfrenta, são mais de 100 pedidos de impeachment, já com muita pressão na presidência da Câmara para que eles entrem em pauta, pelo menos, sejam pelo menos analisados, tenham pelo menos uma resposta. Para isso, para manter como está, é preciso que o governo mantenha uma base aliada muito sólida e fiel. E esse papel é que terá que ser exercido pelo senador Ciro Nogueira, que tem vasta experiência parlamentar, tanto na Câmara como atualmente no Senado. Ainda em Brasília, Elivaldo, doutor Pessoa está lá desde segunda-feira. Desde segunda, cumprindo também uma ampla agenda em ministérios. E eu destaco aqui, Nájila, a passagem do prefeito da capital na Secretaria Nacional da Aviação. Ele lá conversou e buscou retomar um projeto, foi da companhia do secretário de Planejamento, João Henrique Souza, e do presidente do Sinduscom, Guilherme Fortes, retomar um projeto que já vinha sendo tratado na gestão passada, Nájila, que trata exatamente dos prédios, dos edifícios, das construções nas zonas centro-norte, na região do aeroporto de Teresina, aeroporto Petrônio Portela. Há uma limitação severa em relação à altura dos prédios. Há um estudo que já viabiliza dar uma esticada nos prédios, uma altura maior, para exatamente possibilitar a expansão da economia, da atividade, o adensamento também nessa região de Teresina, e tem um efeito econômico porque dinamiza um dos setores também chave da economia local,
que é o caso da construção civil. O prefeito fez uma análise positiva, uma análise otimista da possibilidade desse projeto andar e a União permitir essa licença ou essa garantia para que os prédios tenham essa alteração exigida pela União com relação à altura, ao porte, quanto à segurança do aeroporto de Teresina. Agora vamos falar de plano plurianual. A vice-governadora já se manifestou a respeito. Ele pode ser reajustado, reavaliado? Até alterado, né, Ángela? Até alterado, né? Alterado. O plano já existe, foi resultado de uma ampla discussão em todo o estado do Piauí. Agora, a CEPLAN, Secretaria do Planejamento, a secretária Rejane Tavares, está à frente já desse trabalho, que tem também a presença da vice-governadora Regina Souza. O PPA poderá sofrer alterações provocadas exatamente pelos prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus. A própria vice-governadora fala sobre essa tendência do governo de promover esses ajustes no plano plurianual. Às vezes não se faz o que está no PPA por algum problema de recurso ou um acidente que aconteceu. E agora nós tivemos o grande acidente da pandemia. Então, muito recurso foi ter reencaminhado para a pandemia. A gente viu que os gastos da saúde cresceram muito. Então, a gente faz essas revisões exatamente no sentido de redirecionar os recursos, ver que ainda pode ser feito e cortando já o que a gente sabe que não vai acontecer por conta do que foi retirado para a pandemia. Então, é muito importante isso porque é participativo. Os conselheiros estão aí assistindo virtualmente, daqui a pouco tem plenária com territórios para poder fazer uma coisa coletiva, já que o PPA foi construído também coletivamente. Certo, né, Nájila? Não adianta você fazer um plano para não ser executado, né? Então, o plano tem que espelhar realmente a realidade. Se a realidade foi alterada pela pandemia, o plano também faz esses ajustes e está correta aí a área de planejamento do governo do estado. Vamos à última de hoje? Olha, Nájila, a nova senadora piauiense, Eliane Nogueira, já está em campo. Ela, no Piauí, logo após ter assumido o mandato como primeira suplente do senador Ciro Nogueira, Eliane, senadora agora, já fez a sua primeira visita institucional e foi a uma entidade que é dirigida por uma liderança política filiada ao Progressistas, a APPM. O prefeito Paulo César recebeu a senadora Eliane, discutiu prioridades, propostas ou demandas dos municípios. Foi, digamos assim, a primeira iniciativa institucional da senadora Eliane no estado do Piauí. Hoje, naturalmente, que ela está em Brasília e vai participar da posse do filho, o senador Ciro Nogueira, senador licenciado no Ministério da Casa Civil do Governo Federal. Ok, Elivaldo Barbosa, muito obrigada. Agora você retorna para a Rádio Cidade Verde, porque o Acorda Piauí está no ar. Exatamente. E meio-dia a gente se encontra novamente na Rádio Cidade Verde, no Cidade Verde Notícias. Até lá então, né, Nájila? Até lá, Elivaldo. Bom dia. Bom dia.